Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, mais uma vez, falar um pouquinho de reforços. Você aceitaria Alan de volta ao Galo? Essa é a pergunta que não quer calar. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso, também falar um pouquinho da possível saída do Palácios, entre outras coisas. Mas antes, se inscreve no canal, cara, deixa o like, ajuda aí a gente chegar aos 20 mil inscritos e vambora. Vambora que a gente tá crescendo todo mundo junto aí. Se puder deixar o like, se inscrever e hypar esse vídeo, é sempre bom e ajuda demais a gente. Vou começar pelo Palácio. O Palácio recebeu uma oferta, é o que tá se falando, recebeu uma oferta do Al-Alsar, acho que é assim que fala, do Qatar, não é isso? Al-Walsa, W-A-S-L-S-L, Al-Wassa, acho que é assim que fala, dos Emirados Árabes, desculpa. O Atlético recebeu uma sondagem de empréstimo pelo Palácio. O Palácio que não tem ganhado oportunidades com o nosso querido Cuca. O Palácio era muito mais utilizado pelo o Milito. Inclusive o Milito chegou a cogitar trazer pegar o Palácio agora nessa janela para o Chivas, que é o atual time do Milito. E parece que as negociações não andaram, mas agora o Galo recebeu uma proposta pelo Palácio por empréstimo. Só que a gente pensa, por empréstimo, vai perder o jogador, beleza, mas vai perder o salário, vai precisar pagar os salários. Porém, é empréstimo com opção de compra fixado. Ou seja, depois do fim do contrato, que deve ser no meio do ano que vem, o time é obrigado a comprar o Palácio. O Atlético trouxe o Palácio por 3 milhões de dólares, cotação de 16,6 milhões de reais. E parece, que é o que as apurações dizem, o Atlético, segundo a Itatiaia, tá? O Atlético, o contrato de empréstimo conta com valor de compra fixado junto ao clube do Árabe, que é superior a 3 milhões de dólares investido. Então, o Atlético investiu 3 milhões de dólares e, pelo visto, vai vender com a opção de compra no final do ano, metade do ano que vem. Um pouco mais, eu estaria 3 milhões e meio, 4 milhões de dólares, não deve passar disso, que é um lucro operacional, se você for falar, pagou menos, vendeu, emprestou, foi útil. Não conseguiu desenvolver o futebol igual a gente esperava, igual a gente achava que ele ia crescer, evoluir. Ele não conseguiu se tornar esse jogador, infelizmente. Teve bons momentos, teve lapsos, mostrando que tinha potencial, mas provavelmente o Atlético vai perder o Palácio. E eu acho que o Atlético tem que aceitar esse negócio, é um bom negócio. E é um negócio que faz sentido, principalmente porque ele não tem ganhado opções, não tem ganhado minutos. E o Atlético tem o Gabriel Veneno, que tá para ganhar mais minutos, o Matheus Zep, para ganhar mais minutos, o Veneno que joga na posição dele ali. Então eu acho que o Atlético deveria apostar mais nesses jogadores, tá bom? Inclusive o Júnior Santos por ali também, o Coelho voltando, ajudaria demais. Então eu acho que o Atlético deve aceitar. E o Alan, que é o assunto que importa desse vídeo. Você, atleticano, aceitaria o Alan de volta? Lembrando, o Alan saiu, não foi meio turbulento, tinha que ir mesmo, uma boa grana e também saiu. Ele não xingou o Atlético, mas eu lembro que ele deu algumas declarações um pouco polêmicas e o torcedor alvinegro, nós atleticanos, ficando um pouco magoados com ele. Porque ele era um cara que estava jogando muito bem, fazia muito parte dos planos, foi um cara importantíssimo nos 3 anos que ele ficou no Atlético. Então, eu acho que esse primeiro momento o atleticano ficou sim magoado. Porém, vamos lá. Eu entendo essa mágoa, porque realmente a gente se sente magoado, se respeitado, só que não há verdade que dure 24 horas no futebol. Ele não tá legal no Flamengo, ele não foi bem no Flamengo, os flamenguistas não são fãs do futebol do Alan, ele não conseguiu reencontrar o futebol dele, e parece que o Atlético está atrás e tenta recontratar. O Atlético vendeu ele por 43 milhões de reais em julho de 2013, tá? E o Atlético tá de olho. Por que tá de olho? Porque o Atlético precisa de um primeiro volante. E ele é um primeiro volante, igual foi essencial em 21. É um baita jogador, falando de bola, não tenho o que dizer. Gosto muito do jogador Alan. Vou até pegar a idade dele aqui. É um cara rápido, bom passe, ótimo na cobertura. É um cara que consegue fazer esse primeiro volante como ninguém. 28 anos, tá novo ainda. É um cara que tem... sabe o que é o Galo, né? Nessa temporada ele disputou 19 jogos com a camisa do Flamengo, sendo 5 pelo Brasileirão. Só que a maioria deles ele entrou, né? Durante esse período todo, a maioria dos jogos ele entrou como reserva, né? Entrou durante a partida e é um cara que conviveu com muitas lesões no Flamengo. No Galo ele não convivia tanto assim com lesões. E o Galo está assim interessado. 43 milhões foi o que o Galo
foi o Galo recebeu do Flamengo. Ou melhor, teria recebido, eu não sei se recebeu todas as parcelas. Só que é um cara, pra mim, gente, essencial para esse primeiro volante. Seria um baita reforço do Atlético. Eu não sei quais seriam as condições. Seria se o Flamengo estiver devendo o Atlético perdoaria essa dívida ou ele viria pro empréstimo. Não sei quais as condições que o Atlético vê. Eu sei que a galera do staff do Alan falou que ele vê com bons olhos o retorno. E assim, o recado perguntando, Matheus, o recado pra torcida do Atlético, você aceita ou não, né? O nosso querido Alan. Galera, eu entendo a mágoa, eu entendo que o jeito que ele saiu não foi tão legal, mas, cara, ele é um cara que joga muita bola, a gente sabe muito o potencial dele e eu aceitaria super ele de volta. Ele chegou, fez uma coletiva, galera, me expressei mal, não era isso que eu quis dizer, o Galo mora no meu coração, é um time muito importante pra mim, onde eu vivi o melhor momento e eu preciso reencontrar meu futebol e eu quero vir pra ficar, vir pra fazer história, enfim. Esse discurso pré-volta, né, depois que ele foi contratado, pré-jogo, pré-jogar, né, fazer... É um pós-volta, mas um pré-negociação, pré-jogo, no caso. Aconteceu a negociação, ele voltou antes dele começar a estrear, pré-estreia, vamos botar, reestreia, pré-reestreia. Essa pré-reestreia, ele dá essa coletiva, porra, galera, não tem o que dizer. Porque assim, eu entendo a mágoa, mas é um cara que joga muita bola. É um cara que cabe como ninguém nesse time. É um cara que vai encaixar como uma luva. Um cara rápido, ele e o Alan Franco ali, ajudaria, melhoraria demais esse meio de campo. Ele é rápido, tem bom passe, ótimo na cobertura e é um cara fisicamente muito bom. O melhor momento dele foi no Atlético, ele sabe como é que é o Atlético, ele já trabalhou aqui, ele já trabalhou com o Cuca, então se você for olhar, pra mim tem vários checks do match perfeito. A volta dele seria essencial, gente. E no futebol não há verdade que dure 24 horas. Eu sou muito fã do jogador, do atleta Alan, gosto do jeito que ele se comporta em campo, é um cara raçudo, brigador, que ele se entrega, se doa, um cara raçudo, e que acho que é a cara do Galo. Então, assim, eu sei que a saída dele não foi a melhor possível, mas de verdade, eu acho que a gente pode encontrar o perdão aí, eu e você, atleticano, pra ele voltar, porque é um cara muito bom jogador. E o estilo do jogador que a gente não vai achar no mercado tão facilmente. E um cara que vem, porra, pra virar titular desse time, pra brigar com a titularidade e ser mais uma peça importantíssima pro Cuca. Eu gosto demais desse jogador e gostaria muito da volta do Alan. Gostaria demais, acho que é um cara que agregaria demais pra esse grupo, por mais pelo jeito que ele saiu não foi o mais legal, mas de verdade, acho que dá pra gente fazer uma coletiva aí depois que ele voltar e ele falar a verdade, pedir desculpa também pra quem tá magoado, porque jogar a bola, jogando bem, cara, ele vai reconquistar o torcedor, ele consegue, gente, basta jogar bem e tratar com respeito o clube, que não tem como ele não reconquistar a gente. É a minha opinião, eu sei que é difícil, pela mágoa, pelo jeito que ele saiu não foi legal, mas é um puta jogador, um baita jogador e eu super aceitaria no Galo. Óbvio, basta a gente entender quais são as condições, por quanto ele voltaria, se seria um cara caro, se seria um cara barato, por empréstimo, qual que seria essas condições. Mas eu acho que o Atlético não tá a ponto de fazer loucura, não pode fazer loucura. E a entrevista do Rafael Menin, que foi muito boa, o jeito que ele conduziu, o jeito que ele falou, trouxe muitas verdades, foi transparente durante por muita coisa, então eu acho que a ideia é trazer, mas não deve ter tanto custo assim, talvez o Flamengo queira se livrar do jogador. Vamos entender mais. Mas eu sou muito a favor. E você? Deixa aqui nos comentários. Você é a favor da volta do Alan ou você não perdoa esse jogador? É isso. Tamo junto. É nóis.